Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos lá iniciar aqui nosso segundo tema. Queria já aproveitar aqui o ensejo do início da nossa live e já deixar aqui com vocês já um pré-convite. Tem a pré-candidatura, né? Aqui é o pré-convite. Eu quero marcar com vocês para a gente fazer uma aula agora com esse riquíssimo conteúdo que o professor Klaus tem administrado aí pra gente durante esses dias, né? Sobretudo a aula de ontem, a aula de hoje. Quero falar com vocês pra gente estruturar, aí organizar essas ideias desse conteúdo em um formato aí dissertativo. Eu vou ajudar vocês a pensar essas duas propostas de redação, né? Nós vamos organizar o raciocínio do Klaus aqui, né? Porque ele trouxe pra gente uma riqueza enorme de conteúdo. E aí a gente tem que priorizar esse conteúdo e transformá-lo aí em um texto dissertativo. Então essa é a minha proposta, que a gente faça uma aula assim. E eu espero que vocês participem, né? Eu vou só estabelecer uma data, né, Klaus? Sim. Pra gente poder combinar aí o dia certinho pra gente abrir essa aula, mas eu tenho certeza de que será extremamente importante. Porque é uma aula que nós vamos trabalhar a estrutura de elaboração do texto, a estrutura do raciocínio aqui, da parte, né, teórica. E vocês vão perceber a prioridade do comando dos aspectos. Então, o que você vai recolher de informação mais importante, dentre tantas informações que foram ali fundamentais, a mais importante para a gente poder trabalhar aqui na estrutura do texto, ok? Então, essa é a minha proposta. Com licença, vou tirar essa máscara porque está difícil de eu conseguir me comunicar. Então, a minha sugestão é essa, de que a gente consiga transformar essa riqueza de conteúdo, que eu vou te falar. Uma aula como aquela que o Klaus deu ontem. Eu liguei a televisão da minha casa quando eu cheguei e o que eu me deparei foi todo o trajeto de raciocínio que o Klaus fez ali, saindo nos jornais, nas manchetes de jornais. Então, isso é atualidades. Isso é estar trabalhando realmente conteúdos pertinentes e que cairão na prova de vocês, viu? Se não cair nessa prova em específico, esses temas, esses assuntos, eles vão serem trabalhados transversalmente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E a minha proposta é pegar essa riqueza de raciocínio que o Klaus ministrou ontem, porque eu vou pegar a aula do Klaus de novo, vou assistir essa aula novamente, porque eu fiz todo um registro aqui, mas eu vou registrar novamente depois com calma. Vou elaborar um raciocínio de texto para a gente trabalhar. E nós aqui, eu, os professores e vocês, nós vamos aqui construir um raciocínio dessa redação, né? Eu acho hiper importante. Inclusive, essa foi uma sugestão do Klaus. O Klaus estava aqui com a gente, uma sugestão do Carrijo, o professor Carrijo, que estava aqui com a gente, que está aqui hoje também, que a gente está assistindo as aulas do Klaus, porque são aulas extremamente importantes, aulas muito pertinentes para quem está estudando, para quem quer se atualizar, principalmente eu, que sou jornalista, não é não, Klaus? A gente está sempre conversando sobre assuntos variados aqui, porque eu estou sempre, Klaus, você viu a notícia X que trata de... A gente acabou de falar aqui do primeiro comando da capital, falamos aqui de informações do COAF, registros oficiais, números, né? A gente estava conversando justamente sobre isso, né? Do crime organizado em si. Enfim, então a minha sugestão é essa, tá? Vou deixar com vocês aí um pré-convite, né? Uma pré-data, talvez o quê? Na semana que vem, seria ideal que nós fizéssemos isso já para que não esfriasse muito o nosso raciocínio, né? Então, provavelmente, na próxima semana, a gente deve estar se reunindo aí para produzir esse material. Mas, de qualquer forma, eu já vou deixar o gancho com vocês de que essa informação ela vai estar nas nossas redes sociais. Minha, do Klaus, do Carrijo, do Instituto, meu Instagram pessoal, meu Instagram do Instituto, o Instagram do Klaus e do Carrijo vai estar por lá, tá bom? A gente vai estar noticiando aí o dia dessa aula, que será de extrema importância.
mas saiba que será muito importante, porque a gente vai pegar a informação e transformar em texto. Aí eu vou mostrar a vocês como que faz isso, tá bom? Eu vou unir a frente do que é notícia, do que é importante ali na prioridade de conteúdo, e a gente pega aquele raciocínio para transformar em uma informação válida dentro de um texto dissertativo, ok? Gente, vamos fazer assim, Klaus vai entrar agora com a parte específica aqui do conteúdo, os aspectos, dos itens, né? E aí, na sequência, a gente volta a se reunir aqui para a gente conduzir um raciocínio aí da estrutura da redação, tá bom? Vou deixar vocês com o Klaus aqui agora, vou me ausentar aqui por alguns segundos, e daqui a pouco a gente volta de novo, tá bom? Mas eu tô aqui, eu assisti a aula. E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Então, como previamente, né, já divulgado aí a todos vocês, o nosso material, né, o PDF lá, ele encontra-se exclusivamente no nosso grupo lá do Telegram. Então, você que está nos acompanhando aqui pelo perfil, né, do Instituto Rosilda Rodrigues e também pelo canal no YouTube Rosilda Rodrigues, que ainda não está no nosso grupo Telegram, manda uma mensagem para qualquer um de nós aqui, ou o Klaus, ou a Rosilda, ou o Carrijo, que a gente vai te enviar o link, porque esse PDF, muito importante, dessas duas propostas de redação, tanto do dia 6, quanto de ontem, quanto a de hoje, esse PDF nós só estamos divulgando exclusivamente para quem está lá no nosso canal lá do Telegram, tá bom? E aí, dentro daquela sistemática que nós, né, estamos apresentando e revisando aqui com vocês desde terça-feira, né, vai finalizar hoje, lembrar daqueles 4 pilares importantíssimos aí em relação à questão do Sebrasp, né, e lembrar também que além desses 4 pilares, né, eles também costumam trabalhar com 3 principais linhas de ações, ok? Os assuntos aí da enseada, né, do contexto geopolítico e os assuntos relacionados aí também ao contexto do desenvolvimento sustentável, a toda essa temática ambiental e também os assuntos que são pertinentes, né, à atividade desenvolvida pelo órgão ou por aquele cargo especificamente, né, no qual está ocorrendo aquele respectivo certame, tá bom? Então, para a aula de hoje, nós selecionamos um tema que ele sempre está em evidência. É um tema que ele não é importante apenas, ele é super importante, ele é vital, ele é o fiel da balança, né, do tabuleiro de xadrez geopolítico mundial. Klaus, de que você está falando especificamente? Do que os especialistas chamam na atualidade de Nova Guerra Fria ou Guerra Fria 2.0, ok? Que é a questão aí, ora protagonizada aí pela Rússia, ora protagonizada aí pela China, né? Em relação a quem? Ao mundo ocidental contemporâneo. Quem? Estados Unidos da América e União Europeia, beleza? Então você tem aí a ascendência, né, do ponto de vista geopolítico, geoeconômico ou politicamente, né, e sua área de influência, com o objetivo de conter a expansão do seu oponente. Então você vira e mexe, você tem aí essa gangorra, né, em relação a esses polos de poder, beleza? Quando nós falamos polos de poder, você vai ter que lembrar especificamente desses 4. Estados Unidos, União Europeia, no mundo ocidental, e no mundo oriental, né, você tem a questão da China e a questão da Rússia. Hoje nós iremos tratar especificamente da questão dos Estados Unidos com a China. Mas, geopoliticamente falando, no âmbito das relações internacionais, não tem como tratar isoladamente só desses 2 polos de poder. Porque em algum momento você vai ter que envolver ali esses outros demais polos de poder. Tá bom? Ah, Klaus, a questão da Rússia, tá? Pô, a Rússia não é uma potência econômica. Sim, eu concordo com vocês, que a Rússia não é uma potência econômica. Tal como o Brasil é um país emergente, é um país que faz parte dos BRICS.
apesar de não ser uma potência econômica como é, por exemplo, Estados Unidos da América, mas nós estamos falando de um país que tem poder. Que tipo de poder? Poder bélico, militar, estratégico, nuclear. Pode não ser uma potência econômica, mas trata-se de um país que tem poder. E, especificamente em relação a esse polo, né, que ameaça toda essa hegemonia americana no mundo, em se tratando da China, e aí você tem sim as diretrizes que emanam de Washington sendo voltadas para conter a expansão da economia chinesa especificamente. A China, gente, ela quer assim dominar o mundo a qualquer custo, beleza? A China olhou, né, nos últimos 5 anos para a América Latina e falou o seguinte: ó, América Latina, eu tenho aí alguns bilhões de dólares para investir nessa região, beleza? O Brasil, ele vem constantemente fazendo acordos comerciais com os chineses, beleza? Mas existem outros países aí também, ok? A China é um dos raros países no mundo, né, que consegue fazer planejamento estratégico para os próximos 50 anos. Os chineses olham para o mundo daqui 50 anos estrategicamente, ao contrário de outras nações, como por exemplo, comparando com o Brasil, né? Nós fazemos planejamento estratégico para cada governo. Então não é a longo prazo como os chineses vê, como os americanos veem. Beleza? O Brasil ele está mais ali para curto prazo mesmo, tá bom? Então você tem aí como eixo temático do material que nós divulgamos aí para vocês, geopolítica internacional, Estados Unidos e China. Duas estratégias na luta pela hegemonia. Por isso que se faz necessário você lembrar do que os especialistas vão chamar de nova Guerra Fria, ou Guerra Fria 2.0. Essas estratégias que nós colocamos aqui no eixo temático, é muito importante você entender como que essas peças vão se movimentar no contexto da geopolítica e das relações internacionais. Beleza? Então você tem duas estratégias que lutam constantemente para polarizar, para converter para si novos aliados. Beleza? Ou seja, a busca incansável pela hegemonia, típica agora do século XXI. Por isso ele vem falando em nova Guerra Fria, ao contrário daquela Guerra Fria ali que se instalou no pós-Segunda Guerra, né? Onde tinha como dois principais atores Estados Unidos e a antiga União Soviética. E aí, dentro dos tópicos, nós pedimos aí para vocês construírem, né, o seu texto, né, dissertativo. Nós colocamos aqui, ó, o primeiro deles, ó, discorra sobre as questões comerciais da atualidade entre Estados Unidos na esfera da pandemia global. Entre China e Estados Unidos, na esfera da pandemia global. Bom, antes de estourar, antes de ser difundido, né, toda essa informação, essa gama de informações relacionadas à questão do novo coronavírus, essas duas grandes potências, estrategicamente, já conheciam cientificamente do que se tratava, beleza? Porque essa família de vírus corona já é de conhecimento da comunidade científica desde a década de 60 do século 20, a partir de meados ali de 1968. Agora, diplomaticamente falando, até hoje as Nações Unidas não sabem ao certo o porquê que, a partir do final de 2019, esses dois laboratórios, um em território chinês e outro em território americano, foram fechados misteriosamente. Eram laboratórios que tinham como carro-chefe essa linha de pesquisa relacionada à questão, né, do vírus, né, da família de vírus corona, beleza? E aí se difundiu a partir de meados do fim de 2019 e agora na enseada de 2020, o que se chama de novo coronavírus. Tem que ficar bem claro isso para você numa redação. Quando você fala novo coronavírus, é justamente isso daí, ó. Porque já se conhecia essa família de vírus corona e agora surgiu um novo integrante nessa família. Beleza?
E aí, esse novo integrante, ele vai causar uma doença, que hoje já se sabe que não é apenas respiratória, ela é sistêmica. Beleza? Qual é o nome dessa doença? Né? A chamada Covid-19. Beleza? E essa doença é causada, né, por esse contexto que envolve o chamado SARS-CoV-2. Tá vendo? Ó? Porque você tem o SARS-CoV lá do início da década de 2000, a síndrome respiratória aguda e severa, ou aguda e grave, né? E agora você tem o SARS-CoV-2, né, que vai levar a doença relacionada ao coronavírus. Mas os Estados Unidos e a China ainda devem diplomaticamente essa resposta à OMS, às Nações Unidas, deve essa resposta no seio, né, das relações internacionais, porque eram justamente ou coincidentemente dois laboratórios, um em cada potência, que pesquisavam a respeito desse vírus, né, ou dessa família de vírus corona. E aí o que acontece? A questão do novo coronavírus foi apenas mais um capítulo, né, que fez com que as relações comerciais entre essas duas importantes potências ficassem mais acirradas e tivesse desdobramentos em outras áreas, em outras dimensões, economicamente, comercialmente, mais analisando. Porque desde a questão do governo de Donald Trump, ali a partir de 2017, essas relações comerciais, elas ficaram cada vez mais tensas no Tribunal Econômico Comercial do planeta, que é o quê? A Organização Mundial do Comércio. E aí, muito cuidado ao mencionar a China na OMC. Por quê? Porque trata-se de um país que entrou recentemente na OMC. Beleza? A partir de novembro de 2001. Poxa, Cláudio, isso é recente? Para o Sebrasp é. Para o Sebrasp isso é moderno, é contemporâneo, é atual. Para o Sebrasp, do término da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, é atual. Então a China, ao entrar na OMC a partir de novembro de 2001, é um país que recentemente foi aceito na OMC. E aí que está a cereja do bolo. Aí que está o dia D na hora H na redação. Sabe por quê? Porque, em tese, sendo um país da OMC, em tese, passa a ser obrigado a cumprir as regras comerciais. Em tese. Agora, se a China vai cumprir ou não essas regras, aí é outra história. Seria interessante nós começarmos a perguntar para os Estados Unidos da América se os chineses cumprem ou não essas regras comerciais. Aí nós sabemos que não. Por isso que há o quê? A fenomenal, a estratégica, a importante gangorra comercial do planeta, que é o quê? Essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, que duram aí vários anos na Organização Mundial do Comércio. Beleza? Então, são entre produtos extremamente importantes, desde os produtos manufaturados, como também os produtos, né, as chamadas commodities. Beleza? Quando o Trump assume, ele vai, né, divulgar que vai começar a sobretaxar produtos chineses a entrar no mercado americano. E a China falou que iria responder na mesma medida. Ok? Como eles viram que comercialmente falando seria um negócio muito ruim para os dois lados, então sobrou o quê? Uma negociação. Só que essa negociação é em cima de o que os especialistas vão chamar de guerra comercial. Então é importante você desenvolver esse primeiro tópico aí dentro da questão bem mais recente que acirrou as disputas comerciais entre os dois países, mas lembrar de todo um lastro, né, de guerras comerciais, de embates, né, que são disputados aí por essas duas potências, né, que buscam e objetivam o quê? A hegemonia, beleza? E aí lá em relação ao segundo aspecto, nós pedimos aqui, né, aborde alguns feitos da China após a Segunda Guerra Mundial. Olha só, gente, como é importante você entender o contexto histórico geográfico. Quando você falar da China dos dias de hoje,
você vai ter que lembrar o que ela fez anteriormente. Beleza? Você vai ter que ter um conhecimento básico aí, né? Da história e da geografia chinesa, né? Primeiro que nós estamos falando que trata-se de um país vencedor da Segunda Guerra Mundial. É um país que, no campo da guerra na Ásia, combateu o Japão. Beleza? Então é um país que sagrou-se vencedor. A maior prova disso é que a China, junto com os americanos e junto ali, né, com os europeus e também junto com os russos, vão formar o Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro permanente. Ah, Cláudio, eu tenho que decorar quais são os membros permanentes? Não. Busca por origem. São os 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra. É uma coisa qualquer? Não. É uma coisa que lhe confere um poder de veto. Beleza? É uma coisa que no pós-Segunda Guerra, como nós pedimos aqui no segundo tópico, pós-Segunda Guerra, em 1949, você tem a figura de Mao Tse-tung, promovendo a chamada Revolução Chinesa e implantando definitivamente o quê? A questão do comunismo. Só que Mao Tse-tung morre em meados da segunda metade da década de 70 e assume quem? Deng Xiaoping. E aí mora o X da questão. O dia D, na hora H, a cereja do bolo, sabe por quê? Qual a importância de Deng Xiaoping para entender a China dos dias atuais? É o programa das 4 modernizações. Deng Xiaoping tinha o que os especialistas chamam de olho de Tandera, professor Carrijo. O olho de Tandera, a visão além do alcance. Né? Então, olha só, Deng Xiaoping falou o seguinte, ó, temos que preparar, né, a China para o século XXI. E só vai ser possível se nós priorizarmos aqui 4 principais áreas estratégicas: agricultura, indústria, ciência e tecnologia e defesa nacional. Olha as 4 áreas estratégicas chinesas. E de fato ele preparou. De fato nós estamos falando da segunda economia do planeta. Óbvio, do jeito chinês de fazer. Qual é o jeito chinês? É quebrando as regras comerciais, é violando os direitos humanos, a legislação ambiental. Esse é o jeito chinês. Inclusive, né, o Brasil já caiu na real. O Brasil, ele sabe disso em relação à questão das relações internacionais com a China. Ele sabe que os chineses, numa negociação comercial, e o Brasil negocia bastante com a China, mas calma aí, que isso aí é o terceiro tópico, tá? Mas o Brasil sabe disso. Sabe que na enseada das relações internacionais, negociar com os chineses no idioma deles já é meio caminho andado. Porque o chinês valoriza muito quem valoriza a cultura dele. Você negociar com eles no idioma deles já é meio caminho andado. Beleza? Então é muito importante. E lembrar que o Brasil, junto com a China, também são 2 países que formam ali os BRICS. Os BRICS pode parecer que não é muita coisa importante não, tá? Mas só o fato de ter a China no meio deles, você já vê que tem uma certa credibilidade. E os BRICS, juntando os 5 ali, eles puxam aproximadamente 40% do PIB global. Claro que o carro-chefe dos BRICS, obviamente, é a China. Beleza? Então, esses feitos da China em relação ao pós-Segunda Guerra é importante você entender. A questão do Mao Tse-tung com a Revolução, a questão do Deng Xiaoping, o programa das 4 modernizações, a criação no leste da China das chamadas zonas econômicas especiais. Beleza? A questão geopolítica que envolve a China sobre a ilha rebelde de Taiwan para os chineses. A questão que envolve a China sobre Hong Kong. Beleza? Gente, Hong Kong é porque a pandemia global deu uma freada nos protestos. Mas a população de Hong Kong estava protestando há quase 6 meses. A sorte do governo chinês e do governador local ali de Hong Kong que veio a pandemia. E aí restringiu o quê? A circulação nas ruas. Beleza? Mas por que eles protestam, a população de Hong Kong? Sabe por quê? Porque eles querem mais democracia. Olha só, eles protestam por mais democracia.
ou seja, por uma menor interferência das questões chinesas nesse tigre asiático da primeira geração, que é Hong Kong. E aí você vai ter que lembrar, pô. Vai ter que lembrar de quê, Klaus? Em relação a Hong Kong, em relação a Taiwan. Com a Revolução Chinesa de Mao Tse-tung, parte da população foge para a ilha, Taiwan, que historicamente nós chamamos de Ilha de Formosa, que é importante para os Estados Unidos. É um satélite comercial para os Estados Unidos. E eu estou falando da questão do pós-Segunda Guerra. Beleza? E a questão de Hong Kong, que foi a única colônia no mundo que tinha data para ser devolvida. Era uma colônia britânica de 1842 e a Inglaterra devolveu para os chineses em 1º de janeiro de 97, com a seguinte condição: ô China, nos próximos 50 anos você não pode alterar o sistema político e econômico de Hong Kong. Ou seja, isso vence até 2047. Só que os chineses querem interferir cada vez mais. E Hong Kong ainda é muito ligado à sua antiga metrópole, né, que são os britânicos. E Taiwan é muito ligado ao seu satélite econômico, é quem? Estados Unidos. Então isso envolve a questão do pós-Segunda Guerra e envolve questões ainda mal resolvidas para a China, que é a segunda potência econômica do planeta e também uma potência militar. Beleza? Lembrando que em relação à produção de alimentos, você está falando que junto com os Estados Unidos, eles despontam como os 2 maiores produtores mundiais de alimentos. As pessoas perguntam, Klaus, e o Brasil? É o 3º. Isso de uma maneira geral. Dependendo do produto, o Brasil vai liderar. Mas quando você fala assim, de uma maneira geral, países maiores produtores de alimentos, você tem uma disputa ali entre Estados Unidos e China. E o Brasil, 3º maior produtor de alimento, ok? Não se deixem levar pela fake news recente, tá? Na Assembleia das Nações Unidas, o representante brasileiro falou que o Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimento. Ele falou, mas não explicou. Os 2 maiores produtores são Estados Unidos e China. O Brasil é o 3º. Agora, dependendo do produto, o Brasil lidera. Diz aí. Eu queria que você só falasse um pouco sobre a questão do Taiwan, porque ela está muito conectada aos Estados Unidos. Só você repetir essa. Você tem os chamados tigres asiáticos, né? De primeira, segunda e terceira geração. Beleza? Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura são tigres asiáticos de primeira geração. Beleza? E aí o que acontece? A economia de Taiwan, para os americanos, é importante. É praticamente um satélite econômico americano. Foi os Estados Unidos que investiu ali em Taiwan. Só que a China quer porque quer anexar Taiwan ao seu território. E de vez em quando a China aponta as ogivas nucleares para a ilha, que a China considera uma província rebelde. Só que a China, ela pode parecer louca, mas ela não é louca ao ponto de promover um ataque militar a Taiwan, porque significa em tempo real um ataque militar aos Estados Unidos. Beleza? A China, até negociando com os americanos, quer abrir mão de algumas situações comerciais junto aos americanos, desde que os americanos interfiram na geopolítica, nas relações internacionais, para favorecer os chineses na questão ainda não resolvida sobre Taiwan. Beleza? Então, assim, por alto, tá, professor? Assim, só para nós entendermos aqui panoramicamente. Mas é bem complexa a situação ali, ok? Como também é complexo entender o Oriente Médio. Como também é complexo entender, por exemplo, a região do Cáucaso, onde você tem um embate hoje, por exemplo, lá com a Armênia e o Azerbaijão. Nossa, eu estava estudando sobre isso. Beleza? Isso no mundo acadêmico, nas relações internacionais, só esse assuntozinho aqui, eles estudam lá por baixo 2, 3 anos. Beleza? A gente tem que fazer uma mágica aqui para fazer você entender. Beleza? Você tem que entender como as peças se movimentam. Né? Eu sei que o assunto é China, mas já que nós falamos, Azerbaijão e Armênia, envolve interesses russos e tem interesses turcos. Né? Você tem algum país ali que é pró-Turquia, o outro país é pró-Rússia. E aí, naquela situação de Armênia e Azerbaijão, como que fica Rússia e Turquia? É bem complicado. Beleza? Mas volta aqui para a questão chinesa, tá bom? E no terceiro tópico, nós pedimos lá, agora entra bacana.
Aponte as questões relacionadas entre o Brasil no meio da luta comercial entre China e Estados Unidos. Porque há interesses. Por um lado, o Brasil é um país dos BRICS, aonde tem a China. Mas, por outro lado, na atualidade, o Brasil tem uma política externa voltada para os interesses e para as diretrizes que emanam de Washington. Então, em algum momento, acordos comerciais brasileiros com os chineses contrariam quem? Os americanos. E eu estou falando de algo muito estratégico e muito importante. Vou dar só um exemplo. A tecnologia 5G. Os americanos não estão nem um pouco satisfeitos com o Brasil nessa enseada de negociação com a tecnologia 5G junto aos chineses. Porque ameaça o quê? A hegemonia americana nesse mercado que ele também lidera. Beleza? Se a Califórnia, professor Carrijo, fosse um país, seria o quinto mais rico do mundo. Tudo ali que nós conhecemos de alta tecnologia ligada à informática surgiu na Califórnia, né? O chamado Vale do Silício. Beleza? Então, tecnologicamente, em relação à tecnologia, tecnologia da informação, o que o Brasil faz com a 5G hoje junto aos chineses contraria interesses americanos comerciais para o Brasil. Então, o Brasil ele vai ter que abrir mão, ele vai ter que ceder para não perder também o outro importante cliente, que é quem? Os Estados Unidos da América. Mas na relação comercial de país para país, hoje o nosso principal cliente são os chineses. Beleza? De bloco, nós exportamos ainda mais para a União Europeia do que para o novo acordo comercial lá na América do Norte, que o Trump renegociou, né? Estados Unidos, Canadá e México. Não é mais o NAFTA. NAFTA não existe mais. Foi extinto. Você tem ali um novo acordo comercial na gestão do Donald Trump. Mas nós vendemos mais para a União Europeia do que para o antigo NAFTA. Beleza? Claro que os americanos é sim um dos principais destinos de nossas exportações. Claro que para os Estados Unidos da América, o Brasil é sim destinos das exportações dele. Mas a China é o nosso principal cliente. Beleza? Por isso a importância da relação internacional bem... Exatamente. Então, assim, para o especialista, o Brasil, como nunca visto, né, nas últimas décadas, ele tem o que se chama de política externa na atualidade superciviente. Ou seja, tá de 4 para os americanos. Beleza? Olha o interesse do mundo inteiro nas eleições americanas. Inclusive o Brasil, que foi chamada a atenção, foi puxada a orelha nas relações internacionais. Que o Brasil, via que o Estado brasileiro declarou apoio à candidatura de Donald Trump. A Câmara Comercial Americana falou para o Brasil ficar quieto, que é um assunto dos Estados Unidos, que o Brasil não tem que declarar interesse para ninguém. Beleza? Faz parte do jogo. O Brasil tem interesse, sim, que Donald Trump se reeleja para a manutenção de uma política externa na atualidade, que o Brasil optou. Beleza? Mas vamos ver, né? Nos Estados Unidos da América, nem sempre quem tem mais voto ganha as eleições. Beleza? O Trump, na eleição lá de 2016, ele teve menos votos, mas ganhou as eleições. Porque é a chancela ali dos delegados, né? É o tal do colégio eleitoral. É um sistema bem complexo, tá? E eles adoram, não querem mudar, não. É assim lá desde a independência, viu, gente? Desde 1776. Beleza? O Trump, tal como o representante brasileiro aqui, ele já tá falando que as eleições lá vão ser fraudadas também, se ele não ganhar. Porque pode votar pelo correio, em cédula. Beleza? Então você tem que entender economicamente para colocar a sua argumentação nesse terceiro tópico. Sabe por quê? Porque o resultado levando para a reeleição do Trump, para o mundo, economicamente falando, você tem um governo mais protecionista, que protege mais a sua economia em detrimento da economia dos demais. Republicano, ele é mais protecionista. Economicamente falando, um democrata, aí você tem uma figura mais de um multilateralista, que negociam mais pendências e controvérsias, inclusive as comerciais.
Beleza? Então é aí que entra o Brasil. Aí é que entra o Brasil, né? Porque o Brasil ele não pode, né, desprezar, né, os seus dois principais clientes aí. Estados Unidos de um lado, China do outro. Eu dei só um exemplo da questão da 5G, mas existem outros acordos comerciais. Os chineses aqui no investimento em infraestrutura no Brasil, né? Os chineses arrematando aí, né? Doido para arrematar aí. Se for o caso, tiver um leilão da Eletrobras, né? Ele quer algo estratégico, arrematar o quê? Usinas hidrelétricas. Beleza? Olha como é importante a soja brasileira, que é a menina dos olhos das nossas exportações. O principal destino é o mercado chinês. Beleza? Olha a questão da proteína animal, especificamente frango no Brasil. Inclusive o DF aqui, né? 90% de frango e derivados que o DF produz, que destina para exportação, em 90% dos casos vai para o mercado chinês. Beleza? Não esqueça que no DF agora o assunto já é RID, né? Mas envolve China. Beleza? No DF você tem o grupo BRF, tá, gente? Que destina as exportações, sobretudo, para o mercado chinês. Então você tem uma importância aí econômica que o Brasil ele tem que analisar bem, para não ser o quê? Prejudicado, né? E não ser cobrado lá na frente economicamente. Tá bom? Porque quando você envolve China e Estados Unidos, você está falando de quê? Mais de 50% de tudo que é comercializado no planeta tem a participação dos dois. Ao contrário do Brasil, que tem em torno de 2,5% do comércio global. Poxa, Klaus, só isso? Gente, pode parecer no percentual pouco, mas 2,5% do comércio global é coisa pra caramba. Agora imagine países como China e Estados Unidos que tem mais de 50% do comércio global. Beleza? Então é isso que nós temos que ter em mente, ok? Esses três principais tópicos aí são de suma importância. Você entender esse embate entre Estados Unidos e China em diversas enseadas, diversas dimensões. Nós valorizamos aqui, sobretudo, a questão comercial, dentro da questão da pandemia global, né? Que foi só mais um capítulo que colocou numa linha mais tensa, né, as relações entre os dois. A questão dos feitos chineses pós-Segunda Guerra, né? Demos alguns exemplos aqui. E o Brasil nessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Beleza? Você vai ter que lembrar bem da política externa brasileira na atualidade. Nos dois campos, quer seja no campo dos BRICS ou quer seja as atenções voltadas para os Estados Unidos da América. Beleza? Então, prioritariamente, panoramicamente, era isso, professora Rosilda. Beleza? Então, gente, ó, quem ainda não está no nosso canal no Telegram, chama a gente aí para você receber o link. Porque o padrão resposta definitiva aí dessas propostas de redação só está exclusivamente lá no nosso canal do Telegram. Uma forma de valorizar também você que nos acompanha, que está também inserido lá nesse canal, beleza? Vamos lá, então, para a gente fechar aqui e concluir a nossa etapa, né? Nossa noite, foi bem produtiva. Que aula, hein, professor Klaus? Caracas, isso não foi uma aula não, foi um espetáculo, foi um show de aula. Eu estava ali de boca aberta, ali assistindo a aula dele e fiz todos os registros da aula aqui, ó. A prova aqui, ó, mestre. Todos os registros. Vou assistir a aula de novo, né? Lógico, não sou boba nem nada. E aqui, eu fiz um briefing aqui, cara, que sensacional, viu? Foi um resumão dos principais fatos, né? Dos principais pontos aí inerentes a essa questão, a essa polêmica do relacionamento Estados Unidos e China, né? Isso. E ainda por cima, trazendo a perspectiva do relacionamento Brasil, China e Estados Unidos. Porque no final, foi a cereja do bolo, né? Então aqui a gente tem um aparato enorme, ele começou discorrendo sobre a questão do coronavírus. É importante sempre que vocês assistam a essa aula e façam os registros como eu fiz aqui, para que você tenha um checklist dos itens todos que foram abordados, tanto do primeiro, quanto do segundo, quanto do terceiro aspecto, né? Então é sempre importante a gente ter tudo registrado e que isso aqui fique fixo, não só anotado, mas que principalmente você guarde algumas informações que foram muito importantes.
E é importante, inclusive, que vocês revejam essa live, façam esses registros, porque nós vamos utilizar todas essas informações aí para estruturar o texto, né, para nós fazermos a redação, tá bom? Então, ó, preste atenção, porque ele discorre sobre situações comerciais, né, e essas situações comerciais aqui, ele faz uma perspectiva do coronavírus, a causa sistêmica, que a doença agora é sistêmica, não é somente respiratória, que foi encontrada aí a primeira vertente do vírus lá no ano 2000, né? Sofreu essas mutações, as alterações, e que hoje a gente tem aí esse novo vírus, né? O Covid, nessa versão atual dele. E ele falou assim que tanto um país quanto o outro, né? China e Estados Unidos, eles devem como se fosse uma... na diplomacia mundial eles são cobrados, né? Porque uma satisfação, né? Os dois laboratórios foram fechados quando a China divulga aí essa questão de uma doença respiratória mais grave, né? Exatamente, porque foram justamente os dois países que tinham seus laboratórios trabalhando com esse vírus para estudar melhor, né? Por isso que eles trocam acusações. Por isso que os Estados Unidos falam que esse vírus saiu de um laboratório chinês, tal, e a China acusa os americanos também que estava pesando sobre esse vírus. E tem uma outra linha, que os americanos acusam que os chineses foram lá nos Estados Unidos e roubaram essa pesquisa americana. Meu Deus do céu. Então, enfim, a gente tem uma relação aí, né? A OMC, né, tem até aqui o prazo, eu coloquei aqui, OMC, novembro de 2001. Ela entrou em novembro de 2001 na OMC. Né, no caso, a China, a entrada da China, né? Sim. Em tese, esse país da OMC, ele precisa criar regras comerciais, então quando você entra, você tem que passar por um crivo das regras, isso. Respeitar, passa a ser, né? Sujeito às regras, está sujeito às regras, né? Agora, se ela vai cumprir ou não é outra história. Não cumprindo, aí você tem o quê? Uma guerra, uma disputa comercial. Que é o que está acontecendo agora, né? Justamente isso, desrespeito a essas regras. Então, ó, o que a gente tem que observar? Existe uma trajetória histórica e ela precisa ser mencionada. Muito cuidado, porque o Sebrasp, por ser uma banca conteudista, ele privilegia muito essa organização histórica, né, nas redações. Então, a gente tem que fazer o quê? Um briefing muito rápido, uma retomada aí de 2 a 3 linhas, contextualizando essa problemática histórica e logo na sequência entrar na situação atual. Então, você vai dividir esse parágrafo aí, em média, 3 períodos, contextualizando na primeira etapa a apresentação do argumento, depois trazendo essa relação histórica e, por último, o momento atual. Então, vejam que é um parágrafo inteiro aí, de em torno de 8 a 9 linhas, mais ou menos, né? Aí você passa para o segundo item e ele trata justamente da relação aí existente entre China e Estados Unidos, né? Ele trouxe um monte de informação, citou aqui a China, Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra, né? Os membros permanentes, né, com poder de veto, né? Exatamente. Falou de Mao Tse Tung, falou justamente da questão da guerra chinesa, da instituição do comunismo em 1941, trouxe a participação da China, que houve o quê? A fuga, né, de parte da população para Taiwan, né? E aí isso vinculado aos Estados Unidos. Você quer falar, Carlos? 49. Ah, tá. Então foi o número que eu... Revolução Chinesa 49. Beleza, 1949. É isso, verdade. E aí foge, então percebam que tem todo um contexto histórico, né? Cada um dos itens, a gente faz um briefing histórico aí para a gente entender o que acontece hoje, né? Por que de tudo isso, né? Qual é o grande motivo, a grande razão de tudo isso. E aí eu coloquei aqui uma olho de Tandera, né? Eu coloquei a expressão olho de Tandera, né? Que é o planejamento, tem que ter a visão além do alcance. Isso aqui é vocês que estão aí estudando mais recentemente ou que são mais jovens e tal, vocês nem vão entender essa expressão, na realidade, né? O Thundercats. É o Thundercats. Procurem no YouTube depois lá, o Thundercats, né? Pra vocês. Vocês vão entender o que a gente está falando. Porque tem um olho de Tandera, é aquele cara que tem a visão além do alcance, né? E aí ele citou o quê? 4 áreas específicas desenvolvidas durante vários anos na China e que hoje essas 4 áreas que foram criadas no passado, elas se efetivam plenamente. Quais são elas? Agricultura, ciências, você me corrija se eu estiver, indústria defesa nacional. E defesa nacional. Então,
São 4 áreas que foram estruturadas e que estão sendo bem trabalhadas. Sobretudo, a gente tem aí a vertente das ciências, né? E da indústria hoje, que tem um destaque no mundo inteiro, né? E aí entra justamente nas relações comerciais, porque é onde pisa no calo dos Estados Unidos, né? E aí o grande problema está nisso, tá? Então, presta atenção que tem uma base histórica, né? Aí a gente tem um problema aí também contextualizado internamente no próprio país, né? Dentro da estrutura territorial ali. Taiwan, Hong Kong e Singapura, né? São os atuais tigres, ou trava-língua. Tigres asiáticos. Exatamente. Tigres asiáticos, né? E aí a gente tem um problema mais recente e atual. Lembrando que Taiwan tem uma vinculação maior com os Estados Unidos, Isso. né? Por essa razão, inclusive, a China mantém uma relação internacional mais sobre aviso ali no país, porque ela ameaça, mas não cumpre, né, com o fato, até mesmo porque existem outras relações por trás, né? Sim, eu estou acompanhando aqui. E aí, assim, a gente tem os protestos que ocorriam muito, saía todos os dias na imprensa, né? Hong Kong, China, os protestos lá, porque o país não queria interferência chinesa, né? Dentro dessa estrutura política. Né? Exatamente. Então, se a gente perceber, ó, existe muita polêmica histórica aqui, muita situação histórica, sobretudo atuações políticas que precisam ser retratadas. Não é à toa que a gente está trabalhando o eixo de conversão hoje aqui é geopolítica, né? O eixo temático é geopolítica. Por último, a gente vem aqui. Qual é a estrutura, então? A estrutura é semelhante. Agora, eu preciso priorizar as etapas aqui. Quais os itens que eu vou trabalhar aqui nesse parágrafo? Porque ele vai ficar gigante. Então, eu preciso trabalhar aqui essas etapas iniciais, né? Então, se a gente priorizar o quê? O que que o item traz e você subdivide em pelo menos 3 períodos, retratando cada uma dessas etapas aqui, tá? A gente vai tentar desenvolver isso aí melhor com vocês, inclusive até a revisão dessa aula, nós vamos puxar aí essa ideia para a gente tentar raciocinar aí a estrutura do texto para ficar mais organizado, né? Mas aqui eu já estou mencionando porque provavelmente em casa você pode tentar fazer essa redação. Inclusive a gente não fez um sorteio, vamos fazer então um sorteio de um voucher de correção na minha aula, especificamente. Vamos fazer um sorteio aí de voucher de correção, vamos deixar para fazer na minha aula. E vamos sortear também um PDF de RID aí para você, com certeza aí, né? 1050 itens 100% comentados. Fora a teoria. Fora a teoria. Então, se eu fosse vocês... Então, a gente tem que aproveitar essas situações aí. Por último, a gente tem aqui a situação da relação comercial China e Brasil, né? Isso. E aí, a gente tem aqui, o Klaus colocou como exemplo a inserção da 5G aqui no Brasil, né? Que a China está trabalhando, negociando com o Brasil isso aqui. Os Estados Unidos já se sentiram desconfortáveis ali em decorrência da situação, né? Porque ele também lidera esse mercado, existe uma competição muito forte nesse mercado de tecnologia e os Estados Unidos não querem ficar em segundo plano, lógico, né? Mantém relação comercial com o país. E aí existe um contexto aí de reeleição e tal, que interfere diretamente também nas relações comerciais aqui com o Brasil, né? O Brasil já declarou aí que apoia a reeleição de Donald Trump, mas levou um tapa na cara aí, já internacional, para calar a boca. Cala a boca! 01! Cala sua boca! Não é para falar agora, não. Fica aí na sua. A posição subserviente, né? Então, a gente tem que tentar entender esses contextos e a gente traduzir essas informações da maneira mais simples possível. Uma coisa que eu deixo muito claro é de que escreva o mais objetivamente que você conseguir. Eu sei que é muito difícil, que é muita informação e às vezes a gente quer escrever bastante, mas é priorizar a informação mais importante, colocá-la de maneira muito concisa, teoricamente falando assim, né? E, ao mesmo tempo, tentar trabalhar as ideias antes de escrever lá no papel. Tentar trabalhar aqui, igual a gente está fazendo aqui agora, um raciocínio mental, né? Para fazer, como eu digo para o Carrillo, um raciocínio lógico dentro da estrutura da redação. A gente tem que ter uma estrutura inicial e a gente monta esse texto definitivo aí adequadamente, tá? Então, tá aqui a nossa temática de hoje. Eu espero que vocês participem aí, nós vamos anunciar nas nossas redes o melhor dia para essa aula.
durante a semana. Semana que vem é semana dos professores. Com certeza a gente vai estar aí com algumas atividades, algumas coisas. Devemos também privilegiar os nossos queridos professores que fizeram parte da nossa vida, né? E que nos ajudaram aí bastante. Verdade. São professores que conduziram aqui a nossa linha, né, de trabalho até agora, né? Inclusive que influenciaram e continuam influenciando o nosso comportamento como professor. Então a gente já deixa aqui de antemão a nossa homenagem aos grandes mestres, aos professores, porque sem os professores não teríamos esses gigantes que temos por aí no país todo, né? Esses excelentes profissionais, graças a Deus, existem os professores. Então, o nosso parabéns aí para nós, para os nossos colegas, né? E eu espero que você possa usufruir aí da nossa live, retratar bem. Carrilho, diga. Avisa aqui no canal do Telegram, a partir da semana que vem, vai estar bombando todo dia de muita informação. Ah, tá. Vamos deixar já sobre aviso aqui também no canal do Telegram. Ó, o link do canal do Telegram tá lá na bio do Instituto. Você vai lá na entradinha, lá naquela parte de descrição inicial da página do Instagram do Instituto. Aí tem um linkzinho assim logo abaixo da descrição, né, Cláudio? Isso. E nesse link você vai clicar, aí tem uma páginazinha lá também. Uma página daqui desse evento, de redação e atualidades. E lá também tá o link do canal do Telegram. A partir da próxima semana, a gente vai trazer informação, questões comentadas, vídeos. Nós vamos estar colocando nesse canal do Telegram. Eu vou estar colocando, inclusive, temas de redação. E semanalmente, presta atenção, eu vou abrir o canal para que vocês postem pelo menos os 2 primeiros que postarem as redações, eu vou corrigir essas redações lá. Postou lá no Telegram, eu vou abrir um dia específico, vou falar, galera, ó, dia tal, vou deixar que vocês se organizem, se preparem, façam a redação, né? E vou colocar lá, olha, dia tal, entrega do conteúdo X, entrega da redação, tá? Então fica ligado, porque o canal, a gente vai trabalhar isso nesse canal do Telegram. Nós vamos também fazer algumas atividades específicas lá também. Então, se eu fosse vocês, eu já entrava no canal do Telegram, o link tá aí. Façam um cadastro também na bio desse evento. Por quê? Porque nós vamos fazer um sorteio. Nós vamos sortear esse PDF aí de RID, Isso. tá? Faça o cadastro lá para a gente poder fazer o sorteio e a gente divulgar aqui no dia da minha aula. A gente vai fazer a divulgação de quem ganhou esse PDF de RID do Klaus lá no cadastro que foi feito nessa página aqui, Redação e Atualidades, tá? Então tem que fazer o cadastro lá para você participar desse sorteio. Entra no canal do Telegram para buscar as informações que a gente vai estar postando a partir da semana que vem. E fica de olho nas nossas redes para você ter acesso também o quê? A data que a gente vai realizar aqui, o conteúdo da redação. A gente vai trabalhar esse conteúdo e transformar isso aqui no texto dissertativo. Tá bom? Vai ser uma aula riquíssima, né? A gente vai trabalhar aí como estruturar uma redação. Como montar o raciocínio dessa redação. Tá? Beleza, Klaus? Beleza, beleza. No meu perfil também, no Instagram, lá na minha bio também está o link do nosso canal do Telegram. Beleza? Só para dobrar os meios aí. E não percam de vista estarem sempre pesquisando, né, em fontes bem confiáveis, né? Pegando esses textos motivadores aí de assuntos da atualidade, né, e escrevendo discursivamente. O treino, ele é essencial, beleza? Então, só replicando aqui o que nós falamos lá na live do dia 6, né? Então, eu indico aí a BBC Brasil, DefesaNet, o link de geopolítica e o site do Instituto Millennium, a parte de artigos de temas da atualidade, tá bom? Então, essas 3 fontes são importantíssimas aí para você enriquecer aí o seu vocabulário, né? Estar a par aí do que se passa no mundo das atualidades, né? Seja no Brasil ou no restante do mundo. A gente separa o Brasil do restante do mundo, né? Porque o Brasil mais parece um país de outro mundo, não é verdade? O Brasil não é um país de primeiro, segundo e terceiro mundo, é um país de outro mundo. Brincadeira, tá, gente? Vamos em frente, Klaus Kaisenberg, Atualidade Geral e RID. Acesse o nosso canal lá do Telegram e tenha
né, acesso aí a conteúdos exclusivos aí, tá bom? Até a próxima. Até mais, gente. Um abraço. Faltou o último. É mesmo. Eu lembrei, mas eu não quis falar não, porque, né? O espírito de Vladimir Espírito Putin de já está Vladimir muito Putin. presente nele. Já tá mais tranquilo. Vamos chamar